A gente vai abrir o programa falando aí do escândalo do Master, mais atualizações sobre o caso. O banqueiro Daniel Vorcaro consultou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre a lista de convidados para um fórum jurídico realizado em Londres em abril de 2024. O magistrado determinou que o empresário Joesley Batista, da JIF, fosse bloqueado do evento. Vorcaro levou a determinação à organização do fórum. O Fórum Jurídico Brasil de Ideias foi organizado pelo grupo Voto e tinha como um dos financiadores o Banco Master. O veto aparece numa troca de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro. Em conversa com o jornalista Márcio Chaer, diretor do portal de notícias jurídicas Conjur, o banqueiro recebe uma lista de convidados e responde: "Boa, só o Joesley foi bloqueado, não comentou os demais. Entendo que aprovou. Ainda assim, reperguntei. Possível que ele não queira explicitar a concordância, mas concordo ao afastar um só nome." O Estadão confirmou que Daniel Vorcaro fazia referência a instruções recebidas de Alexandre de Moraes. O evento teve como um dos principais palestrantes o ex-presidente Michel Temer, responsável pela indicação de Moraes à Suprema Corte. Naquele período, havia uma disputa empresarial e jurídica da JIF com a Paper Excellent pela compra da Eldorado Celulose, uma briga de cerca de 15 bilhões de reais. A companhia brigava contra o grupo de Joesley Batista, havia contratado o ex-presidente Michel Temer como um dos seus advogados. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo conosco. O Supremo até tentou, Alexandre, se distanciar um pouco, achou que pudesse talvez ter resolvido a questão quando afastou o ministro Dias Toffoli do caso, mas foi arrastado novamente aí para o centro do furacão nesta semana, aí, novamente com essa revelação das mensagens, principalmente agora trazendo Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, mensagens reveladas nesta semana. Semana difícil, complicada. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula, Ana, Piotto, professor André, Marcília. É um prazer estar com vocês. Difícil para eles, né? Porque já foi difícil para nós. Durante muito tempo, tentaram tirar a nossa voz. Agora que falam em tirar os nossos dentes, né? Aí parece que uma boa parte do jornalismo brasileiro saiu da anestesia. Está percebendo o que ajudou a criar, ajudou a chocar esses ovos de serpente. Mas eu vejo aí que Moraes foi até, era filtro, né? Era o censor daqueles que pudessem ou não pudessem participar do evento patrocinado pelo Master. Interessante essa proximidade, essa força. Está sendo mostrado aí, nessas mensagens, como se eles fossem íntimos agora, nos últimos tempos. No dia da prisão, apareceu lá uma mensagem, bloqueou, conseguiu bloquear, não conseguiu, aquela história. E as pessoas, puxa, realmente... Gente, espera aí, de que data é o contrato de 129 milhões? 16 de janeiro de 2024. Será que alguém imagina que um contrato de 129 milhões, inédito no Brasil, absolutamente surpreendente, digno de livro Guinness de Records, feito com um escritório de advocacia da mulher de um ministro do Supremo, ele ficaria longe, não se interessaria a conversar com Vorcaro sobre os motivos, as razões, os objetivos, os itens desse contrato antes de 16 de janeiro de 2024? Seria impossível que alguém tivesse tão distante dos negócios da família a esse ponto, não? Aí a gente vê, né, coincidência. O Vorcaro foi preso pela primeira vez embarcando para Dubai 19 de novembro, o último. Quem foi para Dubai 40 dias depois? A pessoa que assinou o contrato. A procuradora
de Vorcaro, não é? Tem fotos. Como ela foi para o país árabe, talvez uma mulher num país árabe não devesse ir sozinha, o marido foi também. Os dois lá no Dubai, no fim do ano, 40 dias depois. Uma terrível coincidência. Não é tremenda coincidência, é coincidência terrível, porque a gente fica imaginando, puxa, então ela finalmente foi fazer alguma coisa pelo contrato. É uma suposição que a gente faz, né, pela coincidência. Não tivesse nada, quisesse evitar a coincidência, era só ir para Tailândia em lugar disso, não? Cairo, não? Ver as pirâmides, mas enfim. Como você disse, Paula, estão cada vez mais próximos, né? Cada vez mais juntos. Mas são os fatos que mostram isso. É a coincidência, né? Faz a gente pensar, mas pensar não é fato. O fato é que Vorcaro ia para Dubai para fazer alguma coisa rapidamente, na hora que a coisa começou a ficar feia por aqui, não foi porque foi preso em Guarulhos, no aeroporto. E 40 dias depois, por coincidência, vai a procuradora dele. Esse contrato é um contrato de procuração. Para fazer defesa, o advogado exige uma procuração para representar a pessoa. E aí estava lá no Dubai também, por coincidência, uma coincidência geográfica e temporal, né? Então, os fatos vão aproximando cada vez mais, né? A diferença entre o relator André e o relator Toffoli também é gritante, é eloquente. Com Toffoli estava tudo congelado, parado, blindado. Com o André a gente fica sabendo de tudo que estava acontecendo, que a Polícia Federal já tinha em mãos tudo isso, que apareceu agora, não foi de repente, já tinha aparecido. Só que estava blindado, escondido. É isso. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Olha, foi uma semana intensa e mensagens jorrando. Eu confesso que é até difícil a produção do programa e selecionar os conteúdos que a gente tem recebido. Muita coisa, acompanhado a repercussão, a divulgação dessas mensagens, até coisa que a gente nem gostaria de receber, a gente tem recebido até, é uma crítica, né? Um vazamento ali de exposição de questões íntimas da vida do empresário, mas voltando para as questões políticas que a gente tem bastante trabalho e problema aí para resolver, né, Piotto? Essa proximidade, essa relação próxima entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, a sensação que dá quem era efetivamente o advogado do Vorcaro era o Moraes e não a mulher dele ali, que teve aquele contrato assinado de 129 milhões de reais, acho que deve ter recebido em torno de 70 milhões de reais, quando o banco foi então liquidado em novembro do ano passado. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Ana, todos que nos acompanham. Um ministro do Supremo hoje pode ser chamado de parte de uma relação completamente de promiscuidade institucional. Porque nós noticiamos essa semana que o Vorcaro disse que iria colocar um site de notícias no inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que é controlado pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora o ministro Alexandre de Moraes é quem decidia a lista de convidados de um evento para discutir o Brasil, fora do país, obviamente, que era patrocinado pelo Vorcaro. Bom, acho que todas as ligações já estão feitas, não dá para separar um do outro. A questão é como, em que situação um empresário é tão próximo desta maneira de um ministro do Supremo. É pior, como um ministro do Supremo se permite esse tipo de coisa. Óbvio que chegaremos à conclusão que haveria pelo menos 129 milhões de razões. Numa referência clara ao valor do contrato com a Viviane Barsi, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que era o contrato do Master, do Banco Master, do Daniel Vorcaro. O salvador da democracia, isso tem ironia, muita ironia, que boa parte da imprensa acreditou a Alexandre de Moraes, era um sujeito que tinha uma relação de promiscuidade institucional que agora a gente está vendo é bem pior do que se imaginava. O Supremo Tribunal Federal hoje está talvez no seu momento mais difícil. Eu estou sendo mais simpático na expressão. Ou ele se dá um jeito internamente, ou a gente volta a depender de um Senado que também precisa se dar um jeito internamente, porque o Senado não se mexe. O Senado como instituição,
porque a oposição no Senado está fazendo o seu trabalho. Ontem nós divulgamos aqui que o Novo vai entrar com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, nesse caso, estaria prevaricando ao não fazer as suas funções, entre as quais decidir sobre o processo de impeachment de ministro, porque já tem assinatura para isso, do próprio Alexandre de Moraes. Por que ele não instala uma CPI, sendo que o próprio Supremo já deu o entendimento, uma vez que tem as assinaturas, tem que instalar, estou falando da CPI do Master, ou que, por exemplo, não proteja o próprio Senado de todas as invasões que houve em relação à extrapolação do Supremo em relação ao Congresso Nacional. O presidente do Senado também é o presidente do Congresso Nacional. Então, chama a atenção que a própria Viviane Bart, a contratada, como a Paula mencionou, o advogado era o próprio ministro Alexandre de Moraes, porque ela não aparece nessas ligações, né? Ontem acho que foi o Marcília que citou, ela não aparece nas ligações, não tem conversa. Ali, olha, doutora, o que eu faço? Não, nunca, é para o ministro Alexandre de Moraes. Então, 129 milhões de reais, o contrato era para comprar os serviços de um ministro do Supremo. Só que um ministro do Supremo não pode ser comprado, não pode prestar serviços de, digamos, consultoria jurídica. Não, ele julga. E tem que julgar com distanciamento. Não é de hoje que nós estamos denunciando aqui os abusos do Supremo Tribunal Federal e que ele se desvirtuou minimamente do que deveria, né? Ou se desvirtuou minimamente do que deveria fazer. Ele foi além de tudo que você possa imaginar. O escândalo de agora é muito pior. Agora, de novo, nós só temos um escândalo desse tamanho na República porque o Supremo é o primeiro escândalo ao se dar superpoderes que a Constituição nunca garantiu. E pior, com o apoio de pelo menos uma parte gigantesca da imprensa brasileira e da sociedade brasileira que ficou quieta, porque estavam, abre aspas, salvando a democracia, estavam afundando o Brasil.